Senhor, Tu és exaltado. Tu és, meu Pai querido, a razão, Pai, pela qual nós estamos aqui. Porque a Tua palavra diz que nada do que houve, nada do que foi feito teria sido ou foi feito se não fosse pelo Senhor. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, segundo a Tua palavra. O Senhor, no salmista Davi, diz que o Senhor se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor. O Senhor, Pai, estendeu as Suas mãos sobre nós, nos tirou do lamaçal do pecado, do encharco, do lodo, e colocou nossos pés sobre a rocha. E o Senhor colocou um novo cântico na nossa boca, Pai. Por isso, nessa noite nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, renovar, Senhor, as nossas forças, renovar, Senhor, nessa noite o nosso espírito. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, cria, Senhor, no nosso coração uma expectativa nova, Senhor, para a glória do Teu louvor, Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, meu Deus querido, nós clamamos a Ti nesse lugar, Senhor, e declaramos nessa noite: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui nesse nosso coração. Tu és bem-vindo aqui nesse culto dessa noite. Prospera, Senhor Jesus querido. Prospera nessa noite, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos Te adorar nessa noite. Queremos prostrar o nosso coração e declarar nessa noite, Pai, que nós somos absolutamente dependentes do Senhor em tudo. Oh Jesus, visita, Senhor, nossos familiares. Visita as pessoas que não puderam estar aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, prospera nessa noite, Pai. Esse culto seja um culto abençoado, para a glória e para o louvor do Seu nome. Para nós entregamos as nossas vidas diante de Ti e declaramos: Espírito Santo, vem nessa noite. Vem, Espírito Santo, prospera os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Quero viver esse minuto, toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto, toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto, toda a minha vida, Jesus.
Apenas um minuto em tua presença vale mais. Apenas um minuto em tua presença vale mais. Apenas um minuto, apenas um minuto em tua presença vale mais. Apenas um minuto, apenas um minuto em tua presença vale mais. Quero viver esse minuto em toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto em toda a minha vida, Jesus. Quero esse minuto em toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto toda a minha vida, Jesus. Esse minuto em toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto em toda a Jesus. Quero viver esse minuto toda a minha vida. Quero ver esse minuto. Quero viver esse minuto. Quero viver
presença, Senhor, vale mais do que uma vida inteira sem Ti, Senhor. 1 minuto em Tua presença, te glorificando, cantando aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Ele, a quem tem direito. Vale mais do que uma vida inteira sem Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, 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 aleluia. Levante o volume e cante. Aleluia, 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 aleluia. No nome dele, eu clamo o teu. Vem com tua glória, vem com tua glória. Inunda-nos, Senhor, inunda-nos, Senhor. Diga aleluia.
Nada se compara. Vem com tua glória. Vem, Senhor, clamo o teu nome, clamo teu nome. Ele tem poder, vem com tua glória. Vem com tua glória, vem com tua glória, Senhor, nesse lugar. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, pois nós clamamos o teu nome nessa noite, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para nos transformar, Senhor. Vem nos transformar, Deus. Vem nos transformar com a tua glória nesse lugar. Clamo o teu nome, eu clamo o teu nome. Clamo o teu nome. Clamo teu nome, pois vem, derrama a sua glória, vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória. Clamo teu nome, vem com tua glória, vem com tua glória. Vem com tua glória. Inunda-me, Senhor. Com tua glória. Levante as suas mãos, querido, e cante aleluia, aleluia. Louvor a quem de direito, aleluia.
Senhor com a tua glória nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Derrama a tua glória, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor. Aleluia. Derrama a sua glória. Aleluia. Derrama. Aleluia. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória aqui, Senhor. Derrama a tua glória. Aleluia. Aleluia. Clame, 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 oh. Clamo teu nome, pois vem com tua glória, vem com tua glória, vem com inunda, inunda, enche, enche, enche no Senhor, enche no Senhor, enche. Eu clamo teu nome. Vem com tua glória, vem com tua glória, vem com. Vem com tua glória neste lugar. Vem com tua glória nesse lugar. Nesse lugar. Vem, 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 vem. Vem com tua glória, vem. Vem, Senhor. Vem com tua glória. Derrama a tua glória. Derrama, 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 derrama. Ei, ei. Derrama a tua glória. Graça, graça. Terminamos clamando por Ele. Eu clamo teu. Por Ele, eu clamo teu. O Deus do impossível, vem com.
Aplauda o Senhor bem forte, aquele que é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Amém, queridos. Que maravilhoso poder adorar o nosso Deus com convicção por tudo que Ele é nas nossas vidas. Queridos, você que é adorador, adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, é muito importante. Você ter uma aliança de fidelidade com o Senhor, para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa romper na tua vida. É muito importante, querido, você ter uma aliança com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos os dizimistas, os ofertantes, meu Pai. Aqueles que têm vivido de acordo com a tua palavra. Aqueles que têm, Senhor, entendido, tua Pai, a importância de ter uma aliança com o Senhor. Aqueles que têm compreendido que o Senhor é o Deus da providência. E aqueles que têm entendido que o Senhor é o provedor da vida deles. Pai, que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, toda a malignidade. Destruir, Senhor, todas as ações, as investidas do demônio, do diabo, do devorador, do cortador, do migrador. Tira tudo, arranca tudo, Jesus. E prospera os seus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, meus amados? Você que é dizimista, ofertante, pode vir à frente, trazer seu dízimo, sua oferta diante do Senhor. Não deixe o diabo roubar você, meu querido. É muito importante isso. Às vezes as pessoas não conseguem romper. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida financeira muito difícil. E aí, querido, as coisas vão indo, e as coisas vão protelando. Querido, você tem que romper. Você tem que vir se apresentar a Deus, a sua adoração, a sua fidelidade, reconhecer a paternidade de Deus. Muda tudo, irmãos, muda tudo. E aí, muitas vezes, o que acontece? A vida financeira da pessoa é tão amarrada que ela não consegue. Você sabe por que você não consegue? Porque você não entendeu ainda que o dízimo é a primícia, querido, é o primeiro. Faz aliança com Deus, você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Você não precisa dar o que você não tem, mas adora a Deus com aquilo que você tem. Amém, queridos? Amém, amados? Queridos, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos de uma palavra de Deus. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de apóstolo Paulo aos Efésios, seu capítulo 1. A partir do versículo 18. Amém? Irmãos, vocês já conhecem a Bíblia, e eu queria falar uma coisa aqui muito importante. Para os irmãos que ainda não têm muito hábito de ler, que não lê muito, que são novos convertidos, querido, eu queria fazer uma indicação aqui para você ler João, o Evangelho de João, capítulo 17 inteiro. Eu gostaria que você, querido, lesse o Evangelho de João, capítulo 17 inteiro. Porque quando a gente vê ali João capítulo 17, não precisa ser agora não, viu? Agora nós vamos ficar em Efésios aí. Quando a gente vê ali João capítulo 17, Jesus fazendo uma oração específica, especial, direta para os seus discípulos. E a gente percebe ali na oração de Jesus, quando ele fala em João 17, o quanto que Jesus Cristo, ele se preocupava com os seus discípulos.
O amor que Jesus tinha para os seus discípulos, quer dizer, era algo muito, mas muito forte mesmo. Hoje a gente tem o entendimento da palavra de Deus, que no ministério terreno de Jesus, por 3 anos que ele andou com seus discípulos, ele pregou para multidões, ele pregou para todas as pessoas, mas o cuidado especial de Jesus era com seus discípulos. Então, queridos, quando eu oro aqui, quando eu vejo aqui, por exemplo, a carta de apóstolo Paulo aos Efésios, eu percebo aqui que muitas coisas que o apóstolo Paulo escreve aqui, na carta dele, que serve para nós como exemplo, ele fala aqui que ele está orando, que ele está se colocando de joelho. Por exemplo, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 18 a seguir. Mas se você um pouco mais para frente, você vai ver aí no capítulo 3, versículo 14, que o apóstolo Paulo fala assim: ora, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 18 de Efésios capítulo 1, que nós vamos ler, ele fala assim, olha, e oro também. A gente percebe aqui que em tudo, eu estou dando uma introdução aqui do assunto, a gente percebe aqui que o cuidado que o apóstolo Paulo tinha sobre as pessoas era muito grande. Era muito grande. E sabe que às vezes, irmãos, a nossa vida, às vezes a gente se perde, porque às vezes a gente não tem o mesmo cuidado. Às vezes, querido, a gente pensa que não tem o mesmo cuidado. Eu vejo que um dos grandes problemas hoje no meio da nossa sociedade é o que, não é eu que estou falando isso, é que muitos pastores, muitos homens de Deus estão dizendo, é a questão da paternidade. Hoje, querido, nós vivemos um momento no nosso Brasil, na nossa sociedade, no mundo inteiro, onde são muitos órfãos, mas não pela morte dos pais, mas por conta da separação dos pais. Então, muitas coisas hoje que têm acontecido por conta disso. E o que acontece, por exemplo? Uma pessoa que ela chega na igreja e que ela foi rejeitada na sua casa, vai ser muito difícil ela olhar para Jesus e confiar em Jesus. Por quê? Porque ela já traz na sua vida as marcas da rejeição. Uma pessoa, por exemplo, que ela nunca teve amor no mundo, quando ele vem para Jesus, ele vai ter muita dificuldade para entender o amor de Jesus na vida dele. Então, na realidade, a nossa vida diante de Deus, ela tem muito a ver com o quê? Com aquilo que a gente viveu. Nós, muitas vezes, nós colocamos diante de Deus a nossa vida, e a nossa vida traz diante de Deus como ensinamento, como aprendizado, aquilo que nós vivemos no mundo. E muitas vezes a gente não entende, querido, que nós temos que mudar isso nas nossas vidas. Se nós observarmos a palavra de Deus, querido, o Senhor fala na palavra dele que o Senhor nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão intensa, tão linda, que ele nem o seu próprio filho poupou. Ele antes entregou o seu filho por cada um de nós. Então, querido, o apóstolo Paulo mesmo lá em 2 Coríntios, ele nos desafia, 2 Coríntios capítulo 10, ele nos desafia o quê? A entender qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a distância do amor de Deus que está derramado sobre as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos viver isso e entender, querido, que nós precisamos reconhecer diante de Deus que Deus é o nosso Pai, que nós temos um Pai que nunca nos abandonou e que nunca nos vai abandonar, porque a falta disso no meio da igreja, a igreja se torna uma igreja vazia, se torna uma igreja, querido, uma igreja frustrada. Por quê? Porque ela não tem a consciência pela palavra de Deus que ela tem um Pai, e que esse Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 18, ele começa dizendo para as pessoas, eu oro também. Por que ele fala aqui, eu oro também? Porque, querido, ele quer, sobre todas as formas, cuidar da igreja, e ele quer que a igreja entenda, querido, entenda que ela tem um Pai,
e que ela está sob o cuidado, sob a supervisão de alguém. Então nós precisamos, querido, ter esse sentimento de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está próximo da gente. Você imagina, por exemplo, se você chega na igreja, queridos, o mundo é mau, a Bíblia diz. Aí a gente chega na igreja com tantas frustrações, a gente chega na igreja tão cansado, e que aí, querido, a gente não tem motivo para adorar a Deus, a gente fica ali e a gente não consegue romper. Por que a gente não consegue romper? Porque a gente tem um padrão, aonde esse padrão, querido, de convivência, muitas vezes, nos impede de nós enxergar que o Senhor Jesus Cristo, Ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então o apóstolo Paulo, ele começa aqui a exercer uma preocupação, o apóstolo Paulo começa aqui a exercer um cuidado muito grande com aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem viver uma vida aonde eles sobre hipótese alguma, eles deixassem, querido, que aquela falta de aconchego do Espírito Santo, que ele vem de todas as formas tentando introduzir naquelas pessoas que eles são amados por Deus e que Deus está presente por eles, na vida deles, e que eles têm muito a ver com Deus. Então ele diz o seguinte no versículo 18: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha qual a preocupação e o cuidado do apóstolo Paulo. É que as pessoas têm o quê? É que as pessoas têm aqui o quê? Têm os seus olhos iluminados. Os olhos, quais olhos? Os olhos do entendimento. Para quê? Para que eles possam enxergar, para que eles possam, querido, saber, para que eles possam saber, querido, qual é o Deus, qual é o cuidado que eles têm por Deus. O valor de uma alma de Deus é muito grande e nós precisamos saber que nós somos amados. Então ele diz: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha para você ver que interessante. Então, o apóstolo Paulo, ele toma aqui a vida dele como exemplo e transfere para as pessoas que eles precisam saber, eles precisam entender que toda a herança, que tudo o que Deus tem para eles, está condicionado, querido, aos santos, aos irmãos, à comunhão, ao estar junto, ao viver sobre o mesmo lugar. Por exemplo, querido, lá em Tiago, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos aqui nessa noite. Lá em Tiago, capítulo 1, no seu versículo 18, o Tiago escreve assim, olha, deixa eu chegar aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele escreve o seguinte: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha o que ele está dizendo aí. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, o que é que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Ele está falando aqui, olha, oro também para que sejam abertos, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibais o quê? Saibais o quê? Qual é a esperança da vossa vocação? Qual é a esperança? O que é que Cristo fez? O que é que nós somos em Cristo Jesus pela palavra? E aí eu completo aqui com o Tiago dizendo: segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade, Ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias diante de Deus. Nós somos os preferidos de Deus. Por isso, queridos, que às vezes falta entendimento por alguns, quando vai lá para Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos que ele nos predestinou. Aí, num contexto de hoje, as pessoas acham que ser predestinado é porque houve uma preferência, é que porque predestinado por alguns, você pode não ter uma vida com Deus, você pode viver uma vida dissoluta, mas lá no final você vai se arrepender, porque você já é predestinado. Você é salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma tremenda de uma besteira. Isso é uma tremenda de uma besteira. Nós precisamos entender que quem nós somos em Cristo Jesus, porque, segundo o que Tiago fala nessa noite aqui, nós fomos o quê? Gerados. Gerados. E como é que gera, querido? Como é que gera um filho? Como é que gera um filho? Como é que gera, querido, um plano? Como é que gera um propósito? A Bíblia diz que nós somos gerados na palavra. Gerados aonde? Na palavra de Deus. Por isso, meu querido, que nós temos que entender que tudo que nós vivemos no mundo, qualquer comparação com o amor de Deus, querido, queridos, um tremendo de um absurdo. O Senhor nos amou. E o cuidado de Paulo, ele continua aqui dizendo aqui, para que sejam abertos e iluminados os olhos do entendimento, para que aquelas pessoas, as igrejas de Éfeso, eles compreendam qual é a esperança da vocação. O que é a vocação, querido? Vocação é algo que Deus deixou para cada um de nós. Quer ver, querido? 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ver quando o apóstolo Paulo fala aqui para Coríntios, querido, para que a gente possa ter um pouco de entendimento o que é a vocação. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a seguir. O apóstolo Paulo fala assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres, os que são chamados. Aí eu paro aqui um pouquinho para nós meditar aqui uma questão. O que é a vocação, querido? Vocação é quando você entende, é quando você compreende, querido, o que é que Jesus Cristo pode fazer através da sua vida. O que é a vocação, querido? Por exemplo, às vezes uma pessoa fala assim, eu tenho uma vocação para determinada coisa, uma vocação para uma outra determinada coisa. A vocação, cara, não é um instinto, mas é como se fosse um instinto onde você tem uma meta, um alvo, você vai buscar algo. Só que a palavra de Deus fala que a vocação nossa, ela tem que estar em concordância com o quê? Com o chamado de Deus. Com o chamado de Deus. E o interessante é que aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala aqui, que todos podem ser vocacionados. Todos podem ser, querido, algo muito diferente do que elas são em Cristo Jesus. Por isso eu vou ler de novo e vou continuar lendo os versículos a seguir de 1 Coríntios, que diz: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Amém ou não? Amém. Tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco, meu querido. Tudo a ver conosco.
Mas quando o apóstolo Paulo, ele vem ali manifestar a sua oração lá em Éfeso, para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 18, como nós lemos, ele fala da oração. Por quê? Qual é o problema da igreja de Éfeso, irmãos? Talvez é o mesmo problema nosso. Talvez, eu vou mudar um pouco. Talvez o problema da igreja de Éfeso é o problema da igreja dos nossos dias hoje. Uma igreja, querido, que ela, às vezes, ela precisa ter uma referência no mundo físico para ela entender, para ela compreender as coisas espirituais. Muitas vezes, querido, nós condicionamos ou nós limitamos o poder de Deus. Por que nós limitamos o poder de Deus? Porque na realidade, irmãos, nós não vivemos por fé. Nós não vivemos por fé diante de Deus. Por que a gente não vive por fé diante de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não compreende que o Evangelho, que a vitória, que o plano, que o projeto, que o chamado, que a vocação de Deus tem tudo a ver com cada um de nós. Tem tudo a ver com cada um de nós, irmãos. Tudo a ver com cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios: vede, irmãos, que não são muitos os sábios, não são muitos os nobres, não são muitos os inteligentes, não são muitos os poderosos que Deus chamou. Mas Deus chamou quem? Deus chamou os que não são. Deus chamou os pequenos. Deus chamou os fracos. Mas qual é o propósito? Que os fracos, que os que não são, que os pequenos, eles compreendam que Jesus Cristo quer fazer da vida deles algo muito, muito, muito maior do que ele imagina. Mas a nossa vida, muitas vezes ela fica estagnada. Por que ela fica estagnada? Porque a gente, meus irmãos, não compreende essas coisas. Qual é o cuidado do apóstolo Paulo? Olha, eu oro para que seja aberto, para que seja iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês compreendam, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, aqui no que o apóstolo Paulo fala sobre o chamado e vocação, é transformar a nossa vida, é nós viver aqui da nossa vida diferente de tudo que nós já vivemos no mundo. É um desafio a viver algo novo, é um desafio, queridos, a viver uma vida num reino físico, mas sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Viver uma vida de possibilidades, viver a nossa vida no mundo espiritual, que está muito, muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, querido, nós precisamos entender essas coisas, que o propósito de Deus, a vocação que o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz: para que sejam iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Qual é a esperança da nossa vocação? Qual que é a esperança da nossa vocação? Segundo o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, é que Deus chama os que não são para confundir os que são. Aí a gente vai entender o que a palavra diz lá atrás. Eu não lembro onde está escrito, mas que o Senhor fala da seguinte maneira: que Ele nos constituiu por cabeça e não por cauda. Aí toda vez que eu vejo esse versículo, que eu falo sobre esse versículo, olha, vede em Cristo Jesus que nós somos cabeça e nós não somos cauda, aí eu peço para as pessoas pensar num cachorro. Pensa num cachorro. O cachorro, um animal. Aí você faz parte daquele animal. Aí Deus fala assim, ó, eu fiz você a cabeça e não a cauda do cachorro. Você percebeu o que nós somos em Cristo Jesus? O que Jesus Cristo quer fazer de nós? Que nós sejamos o cabeça. Mas o cabeça em que sentido, irmãos? Em que sentido? Vede que não são muitos os sábios, os entendidos, os nobres, os poderosos que são chamados.
Mas Deus nos vocacionou, Ele nos chamou para nós entendermos, amados, que nós precisamos fazer o quê? Ser totalmente diferente do que nós somos. Irmãos, nós precisamos interagir com o Espírito Santo, não é algo paralelo às nossas vidas, é algo que está junto e misturado, meu querido, junto e misturado. Por isso, querido, o Senhor nos ensinou, Ele nos ensina aqui nessa noite. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 6, um versículo muito conhecido também, mas vamos ver aí. Hebreus 11, 26. Olha o que o escritor de Hebreus fala aí em Hebreus 11, 26. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ora, vamos ver que interessante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós pensamos com isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é da vontade de Deus nos abençoar. Irmãos, você tem filho, se você não tem filho, faz uma conjectura. Qual é o pai que ficaria feliz e satisfeito vendo o seu filho passar um problema, passar uma dificuldade, passar uma perrenga na sua vida, passar por uma dificuldade terrível, e o pai tendo toda a condição de ajudar o filho? Qual é o pai que não ia ajudar o filho? A Bíblia fala que todos os pais ajudam os filhos. A Bíblia fala o seguinte: qual é o pai que o filho vindo pedir pão, ele vai dar um escorpião? Não, ele vai dar pão. Aí o Senhor fala assim: se vós, sendo pais e sendo carnais, sabeis fazer boas coisas, dar boas dádivas, imagine Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus, irmãos, Ele tem algo muito maravilhoso que Ele quer fazer por nós. Mas por que Ele não faz por nós, irmãos? Por que Ele não faz? Porque talvez nós estamos igual à igreja de Éfeso. Nós não estamos entendendo. Os nossos olhos do nosso entendimento, eles não estão abertos para compreender qual é a esperança da vocação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo ali, ele fala: olha, oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nos santos. A nossa herança, a nossa riqueza está nos santos. Nos santos, irmãos. Aí você precisa compreender um pouquinho o que eu quero dizer aqui. O que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Por que ele está dizendo aqui? Olha, vocês precisam saber quais as riquezas da glória, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí eu vou recorrer de novo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, que diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para fazer o quê? Para confundir as sábias. Aonde, meu querido, aonde você tem feito isso? Aonde você tem feito a diferença? Fala para mim nessa noite. Aonde você tem feito a diferença? Aonde? Aonde você tem feito a diferença? Aonde você tem feito a diferença?
Qual é o lugar que você faz a diferença? Qual é o lugar? Ele continua. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aonde isso está acontecendo com você? Aonde está acontecendo com você? Aonde isso está acontecendo com você, meu querido? Aonde? Aonde isso está acontecendo com você? Aonde isso está acontecendo? Aonde isso está acontecendo com você? Não está acontecendo? Então você precisa ter seus olhos do seu entendimento aberto. O que ele continua dizendo? Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Deus escolheu o quê? As desprezíveis deste mundo. Deus escolheu o quê? As coisas que não são nesse mundo. Para fazer o quê? Para aniquilar as coisas que são. Aonde, meu querido, você tem feito a diferença aí? Aonde você tem feito a diferença? Você sabe por que a gente não faz diferença? Porque se nós fomos escolhidos por Deus, e aí fala aqui que as coisas loucas desse mundo, fala aqui das coisas fracas desse mundo. Esse é o nosso problema. Esse era o problema da igreja de Éfeso muitas vezes. O fraco continuava fraco. O louco continuava louco. O que não era nada continuava não sendo nada. O que não tinha nada continuava não tendo nada. O que era pobre e miserável continuava pobre e miserável. Não tinha mudança. Não tinha mudança, irmãos. Não tinha mudança. Não tem mudança. Por que não tem mudança? Porque os olhos do nosso entendimento não foi aberto ainda. Porque o apóstolo Paulo falou assim: você precisa saber qual a riqueza da sua glória, que está onde? Nos santos. Nos santos. Quem que é os santos? São as ovelhas, são as pessoas. E aí, como que a nossa vida vai mudar isso aí? Irmãos, as pessoas olham para a gente. Você sabia que as pessoas olham para a gente? As pessoas olham para a gente. Jesus, ele chegou para um grupo de pessoas, para os seus discípulos, e Jesus falou assim: olha, o nosso testemunho tem que exceder o do fariseu. Você sabe por que excedeu o testemunho do fariseu? Porque o fariseu, ele falava e não vivia. Ele falava e não vivia. Ele falava e não vivia. O fariseu, ele não dava testemunho. Por quê? O fariseu, ele falava e não vivia. E quando Jesus fala que o nosso testemunho tem que exceder o do fariseu, sabe por que ele está falando isso aqui? Porque as pessoas têm que olhar em nós e ver algo diferente. Aí, meu querido, se você era fraco, se você era um caloteiro, continuou caloteiro, como é que as pessoas vão ver Jesus na sua vida? Como que as pessoas vão ver Jesus na sua vida? Se você era um mentiroso e continuou mentiroso, como que as pessoas vão ver Jesus na sua vida? Você está confundindo quem? Você não está confundindo nem o diabo. Nem o diabo você está confundindo. Por que você não está confundindo o diabo? Se você era uma pessoa no mundo, que era um carnal, que vivia no mundo e a sua vida era uma vida cheia de promiscuidade, e agora você continua na promiscuidade, aí eu pergunto para você: aonde você está fazendo a diferença? Qual a diferença que você está fazendo? Muita diferença. Muita diferença. Se você enganava, você vai continuar enganando? Olha, irmãos, eu fui ministrar num lugar aí, que os irmãos sabem onde que eu fui aí, um lugar que chama Peniel, num lugar aí. Eu fui ministrar lá, nesse lugar. E aí teve um irmão que ele deu testemunho. E esse irmão, ele teve preso, era uma pessoa muito enrolada com a vida. E aí eu fiquei atento ao testemunho dele, porque ele falou o seguinte: olha, eu era mais do que o Jacó. Eu era mais do que o Jacó. Aí ele explicou por quê. Aí ele falou o seguinte: olha, eu vendi um carro só para 3 pessoas. Eu vendi um carro para 3 pessoas e depois eu comprei o carro com desconto. Aí ele falou: depois eu comprei o carro com desconto.
Olhei para ele e falei: rapaz, isso não está na Bíblia, esse negócio aí. Você superou Labão, você superou todo mundo. Você vendeu o carro para 3 pessoas, o mesmo carro, ele falou, e depois ele foi lá e ainda comprou o carro com desconto. Aí eu pergunto para você, querido, se esse rapaz não mudar a vida dele, eu nunca compro nada dele. Eu passo longe dele. Você está me entendendo? Qual era o cuidado do apóstolo Paulo chegar na igreja de Éfeso e falar assim: escuta, eu estou orando para que vocês compreendam, para que vocês tenham os olhos do seu entendimento aberto, abrir os olhos do seu entendimento, para vocês compreender qual é a vocação, qual é o chamado, o que Deus quer mudar na sua vida. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para isso, nós precisamos, sabe fazer o quê? Orar diante de Deus e falar diante de Deus. Às vezes tem oração que é uma oração com complexo de inferioridade. A pessoa chega para orar a Deus e fala: Senhor, eu sou tão pecador, sou tão humilde, sou tão pequenininho, ninguém me ouve, ninguém gosta de mim. Irmão, Deus não escuta essas coisas. Eu acho que não. Não tem como, isso não é humildade. Oração de humildade é falar: Senhor, eu sou pequeno, mas o dia que eu conheci o Senhor, eu fui transformado. Senhor, hoje o Senhor pode vir um gigante, porque quanto maior o gigante, maior vai ser o alvo para mim derrubar ele, Senhor. Sabe por quê? Porque hoje eu sei quais são as armas espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, igual o apóstolo Paulo fala. Se você chega na igreja, querido, você está derrotado, você vai ficar: Deus, coitadinho de mim, eu estou tão derrotado, estou tão apertado financeiramente, Senhor, eu não consigo romper, ai meu Deus, me ajuda, Senhor, converte o gerente do meu banco, pelo amor de Deus, Senhor, me dá os 6 números da Mega Sena, Senhor, eu prometo que eu dou o dízimo. Meu querido, não vai virar, não vai rolar, não vai rolar, querido, não vai rolar. Se Deus tem um propósito na tua vida, não vai rolar. Então você chegar e falar: Deus, a minha vida, ela está tanto enrolada, meu Deus, mas Senhor, me fala alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Aí você vai na igreja, o pastor fala para você da aliança, da oferta, do dízimo. Aí depois você vai orar, aí você vem domingo de manhã aqui, uma vez por mês, para você fazer prova de Deus. Aí o que vai acontecer, querido? Chegar na frente, você vai falar: puxa vida, eu era tão endividado, eu era tão miserável, hoje eu estou cheio da glória de Deus. Hoje Deus me abençoou com a presença dEle, e hoje eu consegui saldar todas as minhas dívidas. O nosso problema muitas vezes, irmãos, é que a nossa vida ela não caminha para frente. Não caminha para frente. Nós precisamos entender, meu querido. Entender, querido, é o que o apóstolo Paulo fala aqui: olha, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, irmãos, nos santos. Então, meu querido, se você ainda não foi transformado, você precisa ser transformado. Você precisa, querido, em nome de Jesus Cristo, receber de Deus na tua vida. Vamos finalizar em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 18. Amém, querido? Meu querido, Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 18, você pode ler depois, tá bom? Você sabe por quê, meu querido? Porque a ministração ela vai até o versículo 23 aqui. E nós estamos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18 ainda. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a palavra de Deus aqui. Vamos encerrar aqui, tendo hoje a revelação das nossas vidas da seguinte maneira. Olha o que diz Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus primeiro
creia que Ele existe e que Ele é galardoador. O que é isso? É que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em transformar a nossa vida num relacionamento conjugal. Deus tem prazer em mudar a nossa história. Deus tem prazer, querido, em abrir as portas, janela do céu e nos prosperar, querido. Mas nós temos que entender qual é a vocação do nosso chamado. Aonde está a riqueza da sua glória? Onde está a riqueza, a esperança da glória, a riqueza? Aonde está, meu querido? Como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Está onde? Nos santos. Nos santos, irmãos. Deus vai te dar um entendimento para você. Está nos santos. E aí, meu querido, o Senhor fala então que Ele nos gerou, segundo Tiago. Aonde que Ele nos gerou? Pela sua palavra, para que nós fôssemos o quê? Como primícias. Primícias do quê? Primícias das suas criaturas, irmãos. Irmãos, nós precisamos, talvez, nessa noite aqui, entender que nós precisamos, sabe do quê? Ter um pouco mais de cuidado das nossas vidas e olhar um pouco mais para Deus como Pai, como provedor, como um Deus que quer nos abençoar, como um Deus que quer transformar nossas vidas. Amém, meus queridos? Amém ou não? Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Amanhã